Graça, paz e misericórdia. Teve uma vez que um determinado irmão me perguntou: por que você fala graça, paz e misericórdia? Essa é uma saudação que está na epístola de 2 Timóteo. Em dias de grande degradação na igreja, se falava da graça, que a gente precisa da graça, se falava da paz, que a gente também precisa de paz, mas em dias de degradação, sobretudo, nós precisamos de misericórdia. Muita misericórdia. É por isso. Eu sempre me lembro disso. Louvado seja o Senhor. O assunto nosso não é Timóteo, mas é Hebreus. Eu chamo os irmãos para abrir juntos. Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Louvado seja o Senhor por essa epístola. E, irmãos, cada palavra aqui tem uma carga espiritual muito forte do Espírito Santo para nós. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Os irmãos encontrarem, nós podemos ler juntos. Vamos ler? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Senhor, nessa noite, uma vez mais, nós confessamos o Teu nome. Confessamos que não há salvação em nós mesmos. Confessamos que só há salvação em Teu nome. Confessamos que não há outro em nossas vidas. Confessamos, Senhor, que não desejamos mais nada nem mais ninguém. Tu és o único para nós. Nós te desejamos essa noite. E nós queremos a Ti. Tu és singular, Tu és único, Senhor. Seja palpável para nós essa noite. Nos ajuda, ó Espírito Santo, a considerar o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus, Filho de Deus. Senhor, queremos considerar a Ti. Revela-nos, Senhor, mais um pouco de quem Tu és. Senhor, esse é o que queremos de Ti. E é isso o que queremos não só para essa noite, mas por toda a eternidade. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Como a alva, Senhor, a Tua vida é certa. Nossos corações se enchem de expectativa, porque um dia sabemos que vamos nos encontrar face a face com o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Aquele em quem temos confessado hoje, nesses dias aqui de carne e sangue, de sofrimento, nós temos confessado a Ti e vivido por Ti, Senhor. Naquele dia nós vamos vê-lo, Senhor, abraçá-lo, poder tocar os Teus pés, as Tuas mãos feridas, o lugar onde foi colocada a coroa de espinhos. Senhor, Tu és o nosso grande eu sou. Tu és nosso objeto de adoração, nosso objeto de culto. Nós adoramos a Ti porque Tu és o nosso Deus. Deus e também homem. Salvador e também Senhor. Obrigado, Senhor, por essa epístola. Obrigado por cada palavra aqui inspirada, dada para nós. Mais de 2000 anos atrás. Rogamos a Ti para que essas palavras possam ter efeito nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Senhor. Não seja mera teoria para nós, mas que isso possa invadir o nosso viver, Senhor. Ó, para que possa produzir mais devoção. Vamos ter vidas devotas, vidas consagradas, santificadas, vidas que consideram o Senhor no dia a dia. É isso que rogamos a Ti no nome santo de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós entramos agora no capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Esse capítulo, ele dá início à segunda exortação dessa epístola. É uma epístola que o caráter dela, nós temos o caráter exortativo. E nós já vimos a primeira exortação, que ela fica no capítulo 2, no início do capítulo 2. E agora nós entramos no capítulo 3, que fala da segunda exortação e a advertência.
Essa exortação e advertência, ela começa aqui já no versículo 1, que nós acabamos de ler, e ela vai até o capítulo 4 de Hebreus, versículo 13. Então, a segunda exortação de Hebreus, ela vai do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 13 do capítulo 4. Então, tudo que nós vamos ver daqui em diante, não sabemos por quanto tempo, mas vai ser essa segunda exortação. E que o Senhor possa ter proveito em nossas vidas, né? Tanto na primeira exortação, como na segunda exortação. Como a gente orou aqui, nós não queremos apenas estudar, né? Mas nós queremos que essas exortações tenham efeito em nós. Senão tudo se perde, senão tudo não tem sentido, né? Ganhar mais informações. Nós queremos que isso produza algo piedoso em nós, mais piedade, mais devoção, mais amor ao Senhor, mais consagração. Então, essa segunda exortação é muito preciosa para nós, assim como a primeira, né? Que fala sobre a diligência e os perigos da negligência. Então, o texto do versículo 1, que nós acabamos de ler, começa com um por isso, né? Por isso. Mas por isso o quê, né? Esse por isso, ele está se referindo a tudo que já foi falado nos capítulos 1 e 2. Então, nós já vimos nesses dois capítulos anteriores sobre a divindade do nosso Senhor Jesus, né? Ele é o resplendor da glória do Pai, etc. E no capítulo 2 também, falando tanto da divindade como da humanidade do Senhor Jesus. Então, foi feita uma comparação, né, no capítulo 1 e também no capítulo 2, uma grande comparação entre Jesus, de um lado, e os anjos do outro. Quem que é superior? Jesus foi feito tão superior aos anjos. Então, o Filho de Deus é tão superior aos anjos, tão superior a seres criados muito tempo antes de nós e superiores às capacidades humanas. Então, nos foi feita uma advertência, né? A questão da diligência, a gente já viu. Todo cristão, ele deve ser diligente. A vida cristã é uma vida diligente. O apóstolo Paulo, ele compara a vida cristã à vida de um atleta. Então, tem vários exemplos que Paulo utiliza em suas epístolas, até citando, pegando emprestado, coisas das Olimpíadas. Paulo esmurrava o corpo dele. Então, há vários exemplos. Corro para conquistar o prêmio. Então, há vários exemplos. Todo atleta em tudo se domina. Há vários exemplos que mostram que a vida cristã é como a vida de um atleta. É a vida de diligência. Não é a vida relaxada, desocupada, folgada. É a vida de diligência. Essa é a vida de todo filho de Deus. É uma vida onde nós não ficamos esperando aparecer à disposição para as coisas de Deus. Ficamos esperando, hoje eu acordei bem, hoje eu vou buscar o Senhor. Não, é uma vida diligente. Seja você esteja no momento alegre ou no momento ruim, nós temos que buscar o Senhor. Então, não esperamos disposição ou boa vontade para buscar o Senhor. Por quê, irmãos? Nós temos dentro de nós um velho mal. Nós temos lá fora Satanás, anjos caídos, demônios. Temos o pecado, o peso do pecado que tenazmente nos assedia, o ego, a carne. Irmãos, há tantos inimigos que o crente tem, tantos inimigos. Nós não podemos nos dar o luxo de viver vidas relaxadas. Então, a Epístola aos Hebreus, ela nos adverte a sermos diligentes. Então, e em contrapartida, né, em contraposição à diligência, nós temos a negligência. A negligência já é um sinal de apostasia. Um crente negligente já é um crente que já está em processo de abandono da fé. Então, só que a negligência, ela é imperceptível. Ela é imperceptível. Então, pega, por exemplo, antes o crente fulano tal, ele acordava mais cedo para ler a palavra, para ter um tempo de oração com o Senhor. Agora, depois de um tempo, ele começa a ser negligente. Um dia ele não orou e não teve tempo de leitura da palavra pela manhã,
não deu nada, está tudo bem. E aí ele vai se acostumando com isso, não, e passa já a não ter mais compromisso, não ter mais responsabilidade com Deus, e não disso é negligência. Então esse crente, ele não deixou de amar o Senhor. Nós podemos dizer que esse crente ainda ama o Senhor, não perdeu a salvação, é um filho de Deus, e também não deixou de amar a palavra, de saber da importância da palavra, de saber da importância da oração, mas é um crente que se permitiu relaxar. Ele se deu o direito de relaxar, de ter uma folga, de viver uma vida folgada. Ele não deixou de ser filho de Deus, não perdeu salvação, mas ele perdeu a dignidade. Então nós já vimos também em Hebreus que por conta dessa regeneração, desse novo nascimento, nós nos tornamos irmãos do Senhor Jesus. Isso a gente viu há pouco tempo atrás. E nós estamos sendo conduzidos pelas mãos graciosas de Deus Pai à glória. E semana passada nós vimos os benefícios de sermos irmãos do Senhor Jesus. E até nós falamos, né? Como é bom ser irmão do Senhor Jesus. É muito, muito bom ser irmão de Jesus. Mas também nós podemos expandir e dizer que é muito bom ser irmão dos irmãos que estão do nosso lado. Só que os irmãos do nosso lado, ao contrário do Senhor Jesus, de alguém totalmente aperfeiçoado por meio de sofrimentos, todos nós estamos no processo. Então, é bom ser irmão dos demais irmãos, mas precisamos todos saber que todos nós estamos no processo. Então, nós não vamos encontrar nosso perfeito na igreja. E se você encontrar uma igreja perfeita, me avisa. Porque quando eu chegar lá, ela deixou de ser perfeita. Então, irmãos, todos nós estamos em processo. Estamos no processo. Todos nós estamos amadurecendo, sendo trabalhados assim como o Senhor Jesus foi por meio dos sofrimentos. Para que o nosso caráter seja como o caráter de Jesus. Para que um dia possamos entrar no reino de Jesus. Então, louvado seja o Senhor, porque nós temos uma família. Hebreus nos mostrou que nós temos uma família. E que sermos irmãos do Senhor Jesus fez e faz muitas coisas em nossas vidas. Especialmente o fato de que na nossa jornada cristã, nós vimos semana passada, nós necessitamos de socorro. Socorro. Não existe um crente que não necessite de socorro. Todos nós precisamos ser socorridos. E o Senhor Jesus sofreu na nossa frente como um pioneiro, um desbravador, para poder nos socorrer. E os nossos amados irmãos que também sofrem, nossa irmandade espalhada pelo mundo também sofre. Para também, com a medida com que nós sofremos, podemos consolar e ajudar os nossos demais irmãos. Então, de maneira que quando um irmão te ajuda, um irmão te pastoreia, um irmão te consola, é o próprio Senhor Jesus que está te consolando, está te ajudando. Louvado seja o Senhor por isso. Nós necessitamos de socorro, por quê? Porque todos nós temos carne e sangue. Carne e sangue necessitam de socorro. E Jesus, ele se fez em tudo por amor, semelhante a Jesus. Ele não era uma mera aparência. Ele era um ser humano como nós. E assumiu carne e sangue. Ele não assumiu o corpo de anjo, ele assumiu o corpo humano como nós. E é poderoso para nos socorrer. É isso que fala o texto do versículo 18, do capítulo 2. Ele é poderoso para nos socorrer, pois foi tentado em todas as coisas. O Senhor Jesus também eliminou o pavor da morte que rondava a vida de cada crente. Isso foi eliminado da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Nos livrando de uma escravidão. Que, irmãos, olha que coisa grandiosa. Nós vimos semana passada. O diabo se tornou um ser desempregado na vida de cada crente. O diabo se tornou desocupado na vida de cada crente. E tudo isso, irmãos, é tudo isso que está incluso na palavra por isso, que começa o versículo do capítulo 3. Então, é por tudo isso, santos irmãos. É a próxima palavra. Por isso, santos irmãos. Essa expressão, santos irmãos,
ela remete ao versículo 11 do capítulo 2. Podemos até olhar. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Irmãos, nós somos santos, porque fomos e estamos sendo santificados pelo santificador, que é Jesus Cristo. Irmãos, nós somos para o uso exclusivo dele. Amém? Nós já vimos isso. Nós já não somos de qualquer um. As pessoas lá fora, que não têm o Senhor, eles podem ser de qualquer um. Mas nós não. Nós não somos de qualquer um. Nós não servimos para o uso de qualquer coisa. As coisas que acontecem na nossa vida já não são mais fruto de aleatoriedade, fruto da casa. Nós somos santos. Santos porque o santificador nos santificou, nos separou para o uso exclusivo de Deus. Não somos comuns. Nossas vidas foram compradas, separadas para o uso exclusivo de Deus. E Ele é o Deus ciumento. Ele é o Deus zeloso. Ele tem ciúmes de nós. Se nós pegarmos a nossa vida, o barquinho da nossa vida, e quisermos utilizar para outro uso, que não seja um uso exclusivo dele, ele vai ficar com ciúmes, porque ele nos ama muito. E porque o preço que ele pagou para nos resgatar, esse preço foi muito alto. Foi muito alto. Então ele vai ficar com ciúmes. E haverá sofrimento para nos reencaminhar, para nos colocar de volta no caminho. Então, nós somos santos, mas o texto diz que nós também somos irmãos. Santos irmãos. E por que nós somos irmãos? Porque a nossa origem, no novo nascimento, não a nossa origem de carne e sangue, a nossa origem na regeneração, Deus Pai. Então, todo irmão regenerado tem origem em Deus Pai. Todos em Deus só. Deus Pai. Por isso, Jesus não se envergonha de mim e de você. Você até pode ficar com vergonha de você às vezes, mas se lembre que Jesus não tem vergonha de você. E por isso, ele te chama de irmão. Ele não se envergonha de nós ao ponto de nos chamar de irmãos. Mais uma vez, como é bom ser irmão de Jesus. Amém. Quanto consola para nós. Então, os destinatários da Epístola aos Hebreus, eles não são pessoas do mundo, não regeneradas. São santos. E também são irmãos. Santos irmãos. Então, o texto do versículo 1 dá um salto além, né? Segue, e diz que esses santos irmãos participam de algo. Santos irmãos que participam de algo. São participantes. Nós vamos tocar um pouco nessa palavra. Participantes. O que é alguém participante? Tem parte naquilo. Um participante é diferente de um espectador. É totalmente diferente de um espectador. O que é um espectador? É alguém que só assiste, mas não participa, não tem parte. Então, um espectador, podemos dizer também que é alguém passivo. Passivo, parado. Ele só assiste, só fica lá vendo. Um participante não é assim. O participante é alguém ativo. Ele tem atividade, ele tem participação. Então, a vida cristã não é uma vida passiva, uma vida de espectador. É uma vida de participação. Nós participamos. Há tantas coisas para participar da vida cristã. Então, um espectador, ele até pode saber o que está acontecendo, mas a experiência do espectador é totalmente diferente daquele que participa. Então, os dois podem até saber as mesmas coisas, mas um põe a mão, o outro não põe a mão. Então, é isso que o texto de Hebreus fala para nós. Nós somos participantes. Então, se nós participamos,
nós não podemos ficar assistindo. A nossa postura de crentes não pode ser uma postura de alguém que apenas assiste, de alguém que é espectador. Jesus, o santificador, forjará circunstâncias em nossas vidas, caso queiramos ser espectadores. Porque a vida de um crente é uma vida de participante. Então, se nós queremos ser espectadores, haverá consequências. Haverá, não só nessa vida, mas se não tomarmos, se não nos reencaminharmos, poderá até haver consequências na era vindoura. Então, se somos espectadores na vida cristã hoje, vemos os irmãos multiplicando os dons, os irmãos desenvolvendo os talentos, levando para os banqueiros, vemos os irmãos nas reuniões, vemos os irmãos pregando evangelhos, né? Como bons domingueiros. Apenas ficamos lá vendo os irmãos funcionando nas reuniões. Nós ficamos, puxa, o irmão compartilha muito bem. Nossa, que oração bela. Puxa, que testemunho bonito de conversão. Mas nós não participamos, somos apenas espectadores. Bom, o que isso significa? Que na era vindoura, nós também seremos espectadores, e não participantes daquilo que haverá na era vindoura. Então, o chamado do Espírito Santo em Hebreus, ele mostra, nos ensina o que é ser crentes. Um crente é alguém participante, e não um espectador. Então, irmãos, a consequência de um crente espectador, Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30, não precisam abrir, mas Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30, diz que haverá choro e ranger de dentes para estes crentes que comiam e bebiam na presença do Senhor. É isso que o texto diz ali. Comiam e bebiam na presença do Senhor e eram ensinados pelo Senhor, mas que não se esforçaram. Percebe? Não houve diligência neles. Eles não se esforçaram para entrar pela porta estreita e praticaram iniquidades. Veja, comiam e bebiam na presença do Senhor, eram ensinados pelo próprio Senhor, mas não tiveram diligência. Eles não se esforçaram por entrar pela porta estreita, a porta do reino aqui. E aí o texto continua falando que praticaram iniquidades, eles verão como bons espectadores Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas eles foram como espectadores, fora do reino de Deus. Irmãos, essa é uma advertência bíblica para nós. Então, o texto de Hebreus, falando de Hebreus 3:1, ele especifica para nós. Nós somos participantes. Um cristão é alguém participante. Mas, afinal, do que nós somos participantes? Hebreus 3:1 fala para nós. A palavra participantes no grego é metokoi, texto no grego, tá? Significa literalmente os que tomam parte nas mesmas coisas. Os que tomam parte nas mesmas coisas. Participantes da vocação celestial. Isso significa que nós participamos das mesmas coisas, tomamos parte das mesmas coisas que Cristo Jesus toma parte hoje nos céus em seu ministério celestial, sacerdotal. Hoje o Senhor está lá, aceitado à direita da majestade nas alturas, no santuário celestial, exercendo um cargo de sacerdote e também de advogado a nosso favor. E, irmãos, o que é uma vocação? Nós tomamos parte, somos participantes da vocação celestial. O que é uma vocação? Uma vocação é uma função, é uma tendência, uma propensão, algo que nos orienta para uma atividade. Pois bem, a nossa atividade, a nossa função é celestial. Celestial. Santos irmãos que participais da vocação celestial. Então vamos nos concentrar aqui por um período no que significa essa frase, vocação celestial.
Afinal, o que é ser um crente em Jesus? É ser participante e não espectador da vocação celestial. Mas o que é essa vocação celestial? Uma figura simples disso, tá? Nós vamos aprofundar um pouco mais, mas uma figura simples disso são os israelitas no Egito. Antes de serem libertados do Egito, qual que era a vocação dos israelitas no Egito? A vocação dos israelitas no Egito era ser escravos de Faraó, fazendo o quê? Fazendo tijolos. Tijolos para Faraó e edificar cidades para Faraó. Então, a vocação dos israelitas antes de Moisés ir lá e os libertar era fazer tijolos para Faraó e construir cidades para Faraó. O que é um tijolo? Um tijolo ele é feito de argila, areia e água. Argila, areia e água. Entre outros materiais que precisam ser recolhidos, primeiramente. Os israelitas faziam isso. Misturados, processados e cozidos. É isso o processo de fabricação de um tijolo. Mas o tijolo ele é uma obra de Deus ou uma obra do homem? É uma obra humana. Uma obra humana. Para a glória do homem. As cidades construídas com tijolos eram para a glória de Faraó. Então, as edificações humanas envolvem tijolos. E cada tijolo mostra, estampado em cada um, que houve suor humano envolvido. Houve esforço humano envolvido. Essa é a obra do homem. Tijolos. Mas a obra de Deus, ela não é feita com tijolos. A obra de Deus não envolve esforço humano e suor humano. Porque essa é a obra do homem. A obra de Deus não visa a glória do homem, mas visa a glória única, exclusiva de Deus. Então, a obra de Deus não é feita com material humano. A obra de Deus é feita de pedras vivas. Pedras vivas. É a figura do material da edificação da casa de Deus. São pedras vivas. Não é isso que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5? 1 Pedro 2, 5 diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, que versículo precioso. Esse versículo ele se enquadra como uma mão na luva nesse texto de Hebreus 3:1, falando que é a nossa vocação celestial. Então, irmãos, a edificação da casa de Deus é feita com pedras e não tijolos. Uma pedra ela é um material que não envolve esforço humano na fabricação. Quem fabricou as pedras? Foi Deus. Quem aqui se esforçou para produzir uma pedra? Ninguém. A pedra é um material que sempre estava lá. Sempre esteve ali. E muitas vezes a pedra é um material que não é notado. É um material que é esquecido muitas vezes. Então, é um material que simplesmente está lá. É um material simples, não complicado, porque nós é quem complicamos as coisas querendo fabricar tijolos para nossa própria honra e glória, quando Deus muitas vezes quer algo simples, uma pedra. Algo que não envolve esforço humano e que se origina em Deus e que vai dar glória para Deus. Então, o povo de Israel foi tirado dos fornos de Faraó, sendo libertados para a habitação de Deus, libertados para edificar. Tabernáculo, a edificação de Deus. Eles não foram libertados de Faraó para viverem vidas avulsas, vidas desocupadas. Não foi para isso que eles foram libertados de Faraó. Eles viviam como escravos, fazendo aqueles tijolos. Moisés foi lá, um tipo de Cristo,
libertou eles do Egito. Para quê? Para eles viverem vidas avulsas, desocupadas, ou para cada um dar o seu próprio objetivo de vida? Não. Eles foram libertados com uma função, uma vocação, com um propósito, libertados para edificar. Então, não, infelizmente, né, a gente viu que houve israelitas no trajeto que escolheram o seu próprio objetivo, que não se contentaram com a vocação que Deus lhes deu. Escolheram o seu próprio objetivo, cada um achou, começou a fazer o que achava mais reto, e ali a gente tem, por exemplo, um exemplo disso na época dos juízes, né? Não tinha um rei, cada um fazia o que era mais reto, e viviam numa ciranda, né? Um ciclo. E, irmãos, assim como eles, nós também. O Senhor nos libertou de Satanás, nos libertou de fazer tijolos para Satanás, para edificar uma casa para Deus. O Espírito Santo quer preencher uma casa. O Senhor Jesus quer uma noiva, e o Pai quer uma família de filhos. O Pai quer conduzir muitos filhos à glória. O Senhor Jesus quer uma noiva. O Espírito Santo quer uma casa para ele encher. Então, muitas vezes nós queremos ter os nossos próprios objetivos. E isso na própria vida cristã. Nós não nos contentamos com o objetivo e vocação que Deus nos deu. E queremos nos desviar para próprios objetivos pessoais, que não dão glória para Deus. Às vezes nós queremos, como os israelitas, voltar para o Egito, fazer tijolos. Temos saudades das cebolas e dos alhos do Egito. Uma figura para nós. Muitos filhos de Deus se perdem nisso. Basta olhar para o meio cristão. Foram salvos das garras de Satanás, tipificado ali por Faraó, andaram um pouco no deserto, viram Deus fazendo maravilhas, como os israelitas, mas a partir daí acham que o deserto mesmo é o objetivo. Acham que o deserto é o objetivo final. E passam a armar as suas tendas no deserto e se contentam com o deserto. Nosso objetivo não é o deserto. Nosso destino é Canaã. Canaã. Destino, o deserto, no caso, é apenas uma etapa de transição. Toda a nossa vida aqui é uma etapa de transição. Não é hora de nós nos acomodarmos na nossa vida. Não podemos nos contentar com o que nós temos aqui. Pois o deserto não é o nosso destino. Nosso destino é Canaã. Nós estamos em uma travessia. Então, infelizmente, muitos crentes, assim como os israelitas, agem como se o deserto fosse o fim, a finalidade. Tentam ganhar o mundo inteiro, mas perdem a sua alma. Isso muitas vezes na própria obra de Deus. Tentam ganhar o mundo inteiro, mas perdem as suas casas, perdem os seus filhos, perdem a sua família, perdem os mais próximos. Apacentam todo mundo, mas não apacentam de casa. Essa é a figura de muitos líderes cristãos por aí. Então, que o Senhor nos guarde de querer armar as nossas tendas no deserto e achar que aqui é o nosso destino. Que o nosso destino é ter glória aqui, fama aqui. Não, irmãos. Tem até um cântico que fala, né, que queiram outros abraçar o mundo tudo aqui. Visita-me em teu favor. É só por essa vida. A única coisa que queremos é a visitação do Senhor. Estar na presença dele e estar onde Jesus está. O irmão C.S. Lewis fala, se Cristo fosse ao inferno, o inferno deixaria de ser inferno, pois Cristo estaria lá. O inferno seria o melhor lugar para estar, porque Cristo está lá. Irmãos, tudo o que queremos é estar onde Cristo está. Então, o libertador de Israel do Egito foi Moisés. Mas o nosso libertador, irmãos, é um Cristo ressuscitado, ascendido, assentado nos céus, à direita de Deus. E por isso que o nosso chamado,
A nossa vocação, diferentemente de Israel, não é terrena, pois aquele que fez o chamamento para nós, ele é celestial. Ele está assentado nas regiões celestiais e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, irmãos, Israel sim tinha um chamado terreno, uma vocação terrena. Mas Jesus Cristo, diferentemente de Israel, nos chama para uma vocação celestial. Mas aqui é onde há muita confusão no povo de Deus. Realmente a palavra adequada para isso é confusão. Então, irmãos, para nós tentarmos esclarecer um pouco dessa confusão, nós precisamos primeiramente entender como Deus dividiu a humanidade. Deus dividiu a humanidade em três povos. E eu queria chamar a atenção para o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Se vocês quiserem, podem abrir esse versículo. Versículo muito importante, muito importante. Esse versículo, também há outros, tá? Mas esse versículo deixa muito claro, ele desmistifica para nós que Deus dividiu a humanidade em três povos. Quando Deus olha lá de cima, ele olha três povos. 1 Coríntios 10, 32. Eu vou ler o versículo por conta do tempo. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, o primeiro povo apareceu aqui, nem para gentios, o segundo povo, nem tampouco para a igreja de Deus. Três povos. Então, através desse texto fica muito claro, nítido aqui, Deus dividiu a humanidade em três povos. Judeus, gentios ou nações, porque os gentios estão espalhados em diversas nações, e a igreja de Deus. Então, primeiro lugar, judeus, né, se refere à nação de Israel, gentios se refere às nações gentias, e terceiro lugar, igreja de Deus. Aqueles que são tirados, a igreja é aqueles que são tirados tanto dos judeus como das nações gentias, para formar um único corpo. Igreja de Deus. Então, dentre estes três, a igreja é o único povo que está ao mesmo tempo na terra e nos céus. Perceba, irmãos, existem confusões por causa disso. Nós estamos na terra, nós estamos aqui carne e sangue, nós estamos se vendo, mas, irmãos, nós também estamos no céu. Nesse exato momento, estamos assentados nas regiões celestiais. A palavra de Deus fala, é um fato, nós cremos. Nós estamos lá agora também. Então, a igreja é um povo que está ao mesmo tempo na terra e nos céus. E a igreja, destes três, é o único que tem um chamado celestial. E bênçãos nas regiões celestiais, uma pátria que está nos céus, que aguarda uma cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto edificador. Nós somos igreja de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, se nós formos atentos, nós vamos perceber, se nós pararmos para olhar as Escrituras com atenção, tá? Muitas vezes as teologias, elas confundem, elas são parte dessa confusão. Teologia reformada, teologia calvinista, teologia arminiana, fazem parte de toda essa confusão. Confunde o que é nação com Israel, confunde o que é igreja com Israel, e por aí vai. Teologia católica, romana, acha que a igreja substitui Israel, as igrejas calvinistas também, vão são uma grande confusão. Então, ao longo de toda a Bíblia, se nós formos parar para olhar de maneira atenta, ora um texto está se referindo às nações gentias, pega um salmo, às vezes está falando das nações ali. Ora está se referindo à nação de Israel e ora se refere à igreja de Deus. Então, basta que nós olhemos com atenção com a ajuda do Espírito Santo. Cada texto. Então, irmãos, entender isso é fundamental para nós nos livrarmos de muitas confusões teológicas que se fazem por aí. Por que não se entende de escatologia? E precisa ficar espiritualizando textos, alegorizando um monte de textos onde são literais. Porque se confunde isso aqui. A escatologia se faz uma salada gigantesca por não entender isso aqui. Nós acabamos de falar.
Então, existem coisas que se referem única e exclusivamente como porção de Israel, como vocação terrena deles para Deus, dadas exclusivamente por Deus para aquela nação. A antiga aliança está vigente com a nação de Israel. E Deus também fez aliança com nações. E Deus também fez aliança com a igreja. Tudo está vigente. Só que se as teologias sem base bíblica, com base simplesmente na autoridade dos seus escritores ou dos seus fundadores, tentam suprimir o texto bíblico. Muitas vezes começam a dizer que tal coisa substituiu outra, e assim por diante. Principalmente, então, irmãos, se nós formos falar de diferença entre salvação e galardão, aí vai ladeira abaixo o entendimento. Então, irmãos, é de suma importância a gente entender isso, porque, infelizmente, muitos crentes em Jesus estão praticando coisas que não é da vocação celestial, mas é da vocação das nações, ou da vocação de Israel. Irmãos, muitas igrejas cristãs clamam por avivamento do país. Queremos ser orgulho da nação brasileira, tal. Ou muitas igrejas você entra, tá um kippah na cabeça, menorá, arca da aliança, feita de bijuteria, né? Bandeira de Israel, querendo praticar festas judaicas, querendo praticar rituais judaicos. Mas essa não é a vocação da igreja. E se nós não entendemos a nossa vocação, há prejuízos. Por isso é de suma importância nós entendermos o nosso chamado. Para que nós somos chamados? Qual é a aliança que Jesus fez com a igreja e não com Israel ou com as nações? Existem diferenças. E também das demais nações. Eu queria chamar os irmãos para pegar um material de apoio, quem quiser. Vou tentar fazer um negócio interativo aqui. O primeiro material eu coloquei liberado, né? O número 1. É esse aqui. Esse material aqui. Então, tem tem aqui uma tabela das nações, outra de Israel e outra da igreja. Primeiro tem um íconezinho na categoria, né? Queria chamar algum irmão que tem aí. Vamos ler das nações. Qual que é a vocação das nações? Algum irmão pode ler em voz alta, por favor. Qual a vocação das nações? Perseverar a vida e preservar. Dessa vez que não estava acompanhando. Preservar a vida, praticar a justiça, governar com equidade e buscar a Deus por meio da criação e consciência. Versículos-chave para isso estão tudo ali. Claro, nós não vamos abrir eles, os irmãos ficam à vontade para estudar em casa, mas tem muita gente que tem dúvida. E o índio que nunca escutou do Senhor? Escutou sim. Escutou sim. Nós passamos pelo livro de Atos, nós vimos ali Paulo em Atenas. Paulo pregou através das coisas da criação. A criação, ela dá testemunho de Deus. Deus não deixou a humanidade sem testemunho. E se você for em cada cultura indígena, você vai ver que ali fala do testemunho de Deus. Testemunho da criação, testemunho da consciência. Tanto que no livro, no Grande Trono Branco, que é o último, Deus vai chamar à tona a consciência. Então, as nações, elas têm deveres. É chamado de aliança noética. Eu ia pedir para o próximo irmão ler das nações ainda. A aliança noética ali está na categoria Leis e Fundamentos. Alguém pode ler, por favor. Gênesis 9, Isso. proibição do homicídio, consumo de sangue, mandato de multiplicação, lei natural, Romanos 2, 14 até 15, governo civis, Romanos 13. Então Deus fez uma aliança com as nações, assim como elas foram começar. Deus faz aliança geralmente no início de algo. Tá? Noé saiu da arca, com seus 3 filhos Sem, Cã e Jafé, e fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Noé e os filhos da onde saem todas as nações. Todas as nações são oriundas de Sem, Cã e Jafé. E Deus fez uma aliança ali e ela está vigente.
Com as nações. Só que o que as nações fazem hoje, irmãos? Se vocês forem parar para ver, chega na ONU e por aí vai, nos países. O que estão fazendo com o arco-íris? Que foi o símbolo dessa aliança. O que fazem com o arco-íris? Associam a movimentos de profanação daquilo que Deus criou, não é? E mais do que isso, tentam fazer por todos os meios proibição de comer carne. Deus mandou comer carne ali depois do dilúvio. E dentre várias outras coisas. Irmãos, as nações, a gente sabe que o juízo de Deus está chegando, porque todas elas estão em oposição àquilo que Deus deu para elas. Deus ordenou coisas para as nações e as nações estão fazendo exatamente o oposto daquilo que Deus mandou. Estão provocando Deus a ira. Romanos 1 é um outro texto que também fala sobre isso, né? Deus os entregou. Continuar sobre as nações, consequência da desobediência. Deus deu mandamento para eles também. Eu vou ler esse. Embora Deus tenha prometido não destruir a terra com o dilúvio, as nações ainda enfrentam juízo temporal por injustiça, por exemplo, queda de impérios, guerras, confusão e rejeição divina. Então, muitas vezes a gente olha, está acontecendo tal catástrofe numa nação ou alguma coisa, existe uma medida de iniquidade ali que eles já estavam praticando. E Deus, ele julga as nações de acordo com aquilo que ele mandou para as nações. Então, tem diversos versículos a esse respeito. O próximo, por que, irmãos, tudo isso está relacionado às nações? Deus fez uma aliança com as nações. O próximo tópico vai deixar muito claro: esperança futura. Se algum irmão quiser ler? Julgamento conforme obras do tempo. Mateus 25, 32. Obrigado, Márcia. Então, quando chegar o período do milênio, as nações vão poder participar como nações. Como nações. Vai ser um período onde diz que aquele que vai morrer cedo vai morrer com 100 anos. No período do milênio. Mas vai poder comer das folhas da árvore da vida ali, para curar doenças. E o normal ali vai ser uma pessoa viver um milênio. Mas durante esse período do milênio, qual que é o propósito? Que a pessoa fique para sempre como nação? Jamais. Para que eles entrem na noiva. Esse é o propósito. Então, Jesus Cristo vai governar com vara de ferro, com um trono de justiça durante esse período do milênio, e o chamado vai continuar ali durante o período do milênio. Muita gente prega erroneamente que a graça vai se apartar. De jeito nenhum, a graça ela existe, porque você olha o finalzinho de Apocalipse, ali, o Espírito da noiva está chamando, vem. Aquele que ouve, diga vem, quem quiser receba de graça. Graça. Então, a graça jamais vai se apartar. Então, sempre vai haver um chamado contínuo para as nações. Porque o coração de Deus Pai é muito grande. O coração de Deus Pai é muito grande. Então, as nações vão participar como nações do reino. Então, Deus fez uma aliança com eles para que eles participem do milênio como nações. Próximo tópico, algum irmão poder ler. Aliança com o Gênesis 9, 8 ao 17. Jamais destruir a preservação da obra da comunidade. Então, Deus, toda aliança que Deus faz, Deus, ele tem um caráter incondicional, algumas coisas são condicionais, como, por exemplo, a aliança das nações. Deus falou, jamais vou destruir a terra com dilúvio. Mas a humanidade merecia ser destruída, merecia, né? Mas Deus destruiu com dilúvio? Deus não destruiu, porque ele é fiel. Ele honra as suas alianças. E Deus disse que ia preservar a humanidade até o fim. Deus disse que ia preservar a humanidade. Deus preservou a humanidade. Deus reduziu os anos da humanidade para 120, no máximo, como limite, mas preservou a humanidade para preservar até o fim a humanidade. É uma aliança que Deus fez.
Então, toda aliança tem um aspecto incondicional, mas também tem mandamentos. Ó, se cumpre o mandamento, no caso das nações, vão poder participar do milênio. Por exemplo, o texto de Mateus 25 é o julgamento do trono da glória. Trono da glória. Vai ser um julgamento onde fala ali que o Senhor Jesus mesmo, ele que vai ser o rei do reino do milênio, ele vai fazer separação dos bodes e das ovelhas. Aqueles que ajudaram no período da grande tribulação, eles vão entrar no reino como nação. Aqueles que não ajudaram vão ser aqueles que vão ser lançados à esquerda, direto para o lago de fogo. Então, período das nações. Então, existem mandamentos também, porque existem recompensa. A recompensa das nações, se cumprirem, vai ser entrar no período do milênio como nação. E aí a última natureza da vocação. Qual é a natureza da vocação das nações? Se alguém puder ler. Ligada à preservação do sujeito à vida. Sodoma e Gomorra foi assim. Nínive, Deus mandou o profeta Jonas lá. Nínive era a cidade da Síria. E Deus falou, olha, vai lá, prega para eles, Jonas. Se eles se arrependerem, eles não vão ser destruídos. E Jonas pregou e eles não foram destruídos naquele momento. Né? Então temos o segundo que é Israel. Então aqui, o que é a vocação de Israel? Ser nação santa, povo sacerdotal, mediador entre Deus e as nações, portadora da lei divina. Então Deus se revelou para a nação de Israel através da lei, e eles eram para ser uma nação santa, um povo sacerdotal que ia mediar Deus com as nações. Aí tem os versículos ali. Qual que era a lei, os fundamentos para Israel? A Torá, a lei mosaica, vai ter a lei moral, os 10 mandamentos, por exemplo. O Marcelo conhece bem. Os 613 mandamentos, é isso? 613 mandamentos para Israel. Então, tem a lei cerimonial, lei civil e por aí vai. Então, na aliança que Deus fez com Israel, aliança sinaítica, no Monte Sinai, tem as consequências da desobediência. Ali o livro de Deuteronômio deixa muito claro. Tem a obediência, que redundaria em bênção, e a obediência, que redundaria em maldição. Consequência da desobediência: cativeiro, dispersão, exílio, disciplina divina e endurecimento parcial. Mas tudo isso aconteceu com Israel, porque eles foram desobedientes, estão desobedientes até hoje. Crucificaram o seu Messias. Esperança futura de Israel: restauração nacional e espiritual, e cumprimento das promessas abraâmicas. Eles têm uma promessa de que um dia a nação vai ser restaurada inteira, não só a tribo de Judá e Benjamim, todas as 12 tribos estarão lá no período do milênio, e Jesus mesmo vai governá-los no período do milênio, e Israel será luz para as nações. Será aquele texto onde dizem que as pessoas vão pegar na orla das vestes de um judeu e falar: ensina-nos para nós sobre o seu Deus. As nações vão pegar na orla da manga dos judeus, nos ensina sobre o seu Deus. Isso vai acontecer ainda no tempo futuro. Só que também Deus fez uma aliança incondicional com eles. No caráter dessa aliança, também tem aspectos incondicionais. A aliança com Abraão. Deus prometeu uma terra para eles. É a mesma terra. A descendência e bênção eterna, confirmada por Davi e ratificada em promessas eternas. Então tem também esse aspecto incondicional. E a natureza da vocação de Israel é terrena com promessa messiânica. Ela envolve um território físico, um templo, sacerdócio, linhagem davídica para o reino. Essa é relacionado a Israel. E a igreja, irmãos? Vamos lá. A vocação da igreja: ser o corpo de Cristo, luz do mundo, anunciar a salvação e reconciliar todas as coisas. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o evangelho para nós pregarmos. Tem os versículos aqui: a lei de fundamentos, é a lei de Cristo e o sermão do monte. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, ser puros, mansos, misericordiosos, amar os inimigos,
Irmãos, nós somos aqueles que trazem o céu para a terra, que manifestam o céu aqui na terra. Porque, irmãos, nós estamos no céu também. Então, nós precisamos manifestar aquilo que é no céu aqui, para que as pessoas vejam. Então, a doutrina apostólica também. Aí, na nossa aliança que Deus fez, que é o Sermão do Monte, tem também consequências de desobediência. A aliança que Deus fez com a igreja não é uma aliança bonachona, de apenas graça, sem consequência. Tem responsabilidades. Então, existe disciplina espiritual. Se nós não formos fiéis, responsáveis, de 1 Coríntios 5, perda do testemunho. Por isso que muitas vezes um crente perde o testemunho e se torna motivo de chacota lá fora das pessoas do mundo. Um crente que perde o testemunho. E muitas vezes, quando o crente perde o testemunho, ele é pior do que as pessoas do mundo. Esfriamento da fé e colheita das obras. Deus vai nos julgar no tribunal de Cristo, segundo o que nós fizemos, nas nossas obras. Qual que é a nossa esperança futura? Glorificação e arrebatamento. Casamento do Cordeiro, sermos a noiva do Cordeiro. Coerência com Cristo. Nova Jerusalém. E quais são os aspectos incondicionais da nova aliança? Aliança com Deus. Sangue de Cristo. Perdão pleno. Habitação do Espírito. Regeneração. Acesso direto a Deus. Sem mediação. Temos aspectos incondicionais. E a natureza da nossa vocação, está aqui em Hebreus 3:1, celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Vocação superior. Aguardamos a cidade que tem fundamentos. Então, irmãos, esse é o primeiro material, vamos chamar para o segundo, rapidinho. O primeiro material é para distinguir o que é nação, o que é Israel, o que é igreja. O segundo material, ele está focado na vocação de cada um. Eu vou ler por conta do tempo, tá, irmãos? Então, aqui, qual que é a natureza da vocação das nações? É terrena. A origem da vocação, Gênesis 9, após o dilúvio. O chamado específico das nações, governar com justiça. Preservar a vida, buscar a Deus. Fundamento da vocação, aliança noaica, lei natural, Romanos 2. Âmbito de atuação, terreno e político-social. Pátria e identidade, pátrias físicas e geográficas. Mediação de Deus, consciência, criação e providência. Vocação coletiva, formar sociedades justas e manter a ordem. O agente representativo, governantes e povos. Instrumentos de Deus na história, instrumento de juízo na mão de Deus, das nações, bênção por disciplina conforme as suas ações. Destino final, juízos das nações, participação do reino messiânico, como nação. Vocação relacional, relacionar-se com Deus conforme consciência e ordem criada. Motivo da vocação, sustentação da criação e justiça. Eles têm função. Revelação progressiva, desde Noé e Babel. Perspectiva escatológica deles, julgadas conforme obras e papel histórico. Israel, vocação de Israel, terrena com promessa messiânica, origem da vocação deles. Gênesis 2, o chamado de Abraão, começa ali. Chamado específico, ser nação santa e sacerdotal, luz para os gentios. Fundamento da vocação, aliança com Abraão, Moisés e Davi. O âmbito de atuação religioso e nacional. Pátria e identidade, Canaã, Jerusalém terrestre. Mediação de Deus, através da lei, dos profetas, dos sacerdócios. Vocação coletiva de Israel, representar Deus entre as nações. O agente representativo de Israel, os sacerdotes e os profetas. Instrumento de Deus na história, canal de bênção e juízo às nações. Destino final de Israel, restauração e salvação nacional. Vocação relacional de Israel, relacionar-se com Deus por meio da lei e do templo. Irmãos, Israel, durante o período do milênio, só para falar, não vão ter corpos glorificados, a nação de Israel. Eles vão ter corpos como os nossos. Aqueles que receberão corpos glorificados somos nós. Estou falando de Israel do milênio. Agora, isso não se refere aos santos vencedores de Israel do Antigo Testamento. Aqueles que são os vencedores da Antiga Aliança, eles também receberão. Mas o Israel, durante o período do milênio, não terão corpos glorificados.
Por isso, voltará à prática de sacrifícios durante o período dele. Porque, irmãos, a glória de Deus estará ali presente. Então, o sacrifício será para que eles possam adorar a Deus na carne. Irmãos, quão privilegiados nós somos. Nós receberemos corpos glorificados. Então, vamos continuar. Vocação relacional. Motivo da vocação: fidelidade, aliança e promessa. Revelação progressiva, desde Abraão até os profetas. Perspectiva escatológica, purificação e entrada no reino. A igreja agora. Natureza da vocação, celestial. Origem da vocação, Atos 2, Pentecostes, Efésios 3, mistério revelado. Chamado específico da igreja, seu corpo de Cristo. Luz do mundo, testemunho celestial. Irmãos, nós somos testemunho não só aqui na terra, mas para os principados e potestades. Nós ensinamos para eles. Fundamento da vocação, nova aliança em Cristo. Âmbito de atuação espiritual e eterno. Pátria e identidade, cidade celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Mediação de Deus, da igreja, Cristo e Espírito Santo. Vocação coletiva, manifestar Cristo como corpo vivo. Agente representativo, os apóstolos, pastores e todos os crentes. Instrumentos de Deus na história, revelar o plano eterno, ser sal e luz. Destino final nosso, irmãos, arrebatamento, glorificação, cordeiros com Cristo. Vocação relacional, união espiritual e direta com Cristo, pelo Espírito. Motivo da vocação, amor de Cristo, gratidão pela salvação. Revelação progressiva, revelada como mistério, agora manifesto. E a perspectiva escatológica, arrebatamento, galardões e união eterna com Cristo. E agora a nossa vocação da igreja, vocação celestial da igreja, posição e prática. Terceiro material, o aspecto, posição já concedida por Deus, incondicional para nós. Chamado celestial, participantes do chamado celestial. O aspecto da nossa vocação, casa de Deus. Nós já fomos constituídos como casa espiritual. Na verdade, eu vou fazer o seguinte com esse terceiro material. Vou pegar cada um e pegar na ordem da esquerda para a direita. Tá? Chamado celestial, posição já concedida por Deus, incondicional. Participantes do chamado celestial. Qual que é a prática que deve ser vivida por nós aqui, uma vez que nós participamos desse chamado? Viver de acordo com esse chamado. Efésios 4:1 diz. E as condições dos chamados à fidelidade? Perseverança e firmeza até o fim. Hebreus 3:14 fala isso. Casa de Deus, agora. Nós já fomos constituídos como casa espiritual. A prática que deve ser vivida. Guardar firme a confiança e a esperança. E as condições ou chamadas à fidelidade. A qual casa somos nós vamos ver isso ainda se retivermos firme até o fim. Cidadania celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Prática que deve ser vivida por nós. Andar como dignos dessa cidadania. Como a gente pode fazer isso? Buscando as coisas lá do alto. Assentados com Cristo. Já estamos, né? Viver como ressuscitados com Cristo. Como é que a gente faz isso? Mortificando a carne, vivendo em novidade de vida. Somos templo espiritual, feitos morada de Deus no Espírito. Como que a gente deve fazer isso? Edificando-se mutuamente como pedras vivas. Condição ou chamada fidelidade. Santidade contínua e rejeição do pecado. Corpo de Cristo. Já fomos inseridos pelo Espírito no só corpo. A prática que nós devemos viver entre nós, já que somos o corpo de Cristo. Servir com dons e crescer juntos em amor. E como a gente faz isso? Falando a verdade em amor e edificação mútua. Esposa do Cordeiro, somos noiva separada para Cristo. Como que a gente deve fazer isso? Preparando-se com vestes limpas e justas. E aí, no final, sermos achados como virgem prudente e vencedora. Santificação, santos pela posição em Cristo. A gente tem falado. Como a gente deve viver? Vivendo em santidade do corpo e espírito. E por fim, santificação, ninguém verá o Senhor. Chamada comunhão, chamada garantida comunhão com o Filho. Isso já é garantido. O que a gente deve viver? Manter-se em comunhão prática com Deus e com os irmãos. Como? Perseverando na fé, amor e verdade. Herança celestial, cordeiros com Cristo. Perseverar para reinar com Ele.
Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Testemunho ao mundo e aos anjos, fomos chamados como povo adquirido para proclamar as virtudes de Deus. Como? Testemunhando com vida santa e amor ao próximo, brilhando como luzeiro no mundo. Glorificação futura é garantida para os que estão em Cristo. Mas precisamos andar no Espírito, esperando com paciência. E como fazer isso? Perseverando na esperança da glória. E por fim, revelação da sabedoria de Deus. A igreja é o veículo da multiforme sabedoria de Deus, vivendo de forma digna da vocação, revelando Cristo. E por fim, fidelidade à missão, conhecimento espiritual. Irmãos, é um material bem denso, os irmãos quiserem, estudem com mais calma, mais tempo. O nosso tempo aqui é escasso. Mas, irmãos, vamos continuar aqui no texto de Hebreus 3. Após falar dessa vocação celestial, o texto fala sobre considerar. Considerar. A palavra considerar é um termo utilizado na astronomia. Esse termo aqui de Hebreus 3, um considerar, um termo utilizado na astronomia, um termo derivado da raiz latina, sidus, que significa estrela ou constelação. Dessa palavra nós temos um sideral, consideral. Né? Dessa palavra que nós temos o sideral, que pertence ao astros ou ao céu. A palavra considerar, colocada pelo Espírito Santo aqui, ela contém a ideia de que, assim como os astrônomos fitam longamente e atentamente os céus, a fim de obter informações, assim também o cristão deve continuamente fitar a Jesus Cristo com admiração e adoração. Esse é o significado da palavra considerar. No grego, essa palavra considerar, ela traz o sentido de trazer o objeto considerado diante do Espírito, no sentido de dedicar atenção a Jesus, ou refletir sobre ele. O nosso texto aqui, além da palavra considerar, logo em seguida nós temos a palavra atentamente. Então, irmãos, reforça ainda mais a ideia de que nós precisamos gastar tempo, ter atenção para aquilo que está sendo observado. Mas o que ou quem nós estamos observando? Quem estamos observando, considerando atentamente? O texto nos diz quem estamos observando, e não só isso, mas os ofícios dele. Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus, então, primeiramente, é Cristo, nosso apóstolo. A palavra apóstolo, aqui, no texto, ela significa enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Cristo, ele é o enviado de Deus para nós, para nos revelar a Deus. O que um apóstolo faz? Ele revela a Deus. É o apóstolo que ensina a igreja, e não a igreja que ensina o apóstolo. Então, o apóstolo, ele revela a Deus para a igreja. Então, Cristo é o grande revelador de Deus. Mas também, como apóstolo, Cristo é o nosso líder. Porque o apóstolo também, de certa forma, é o líder. Cristo é o nosso líder, o capitão de nossa salvação. Então, assim como Moisés foi o capitão da libertação de Israel do Egito, Cristo é o libertador da igreja. Cristo é o nosso libertador. Então, Moisés, a gente pode dizer que ele foi o grande apóstolo, podemos dizer assim, da antiga aliança de Israel, para Israel. Mas Jesus, ele é o nosso apóstolo. Ele é o nosso líder. Então, o texto ele começa a fazer uma comparação aqui de leve. No versículo 2 nós vamos ver mais isso. Então, em relação a Moisés, Jesus ele nos responde na nova aliança como o nosso apóstolo, o nosso enviado, o nosso líder. Quão superior é o nosso apóstolo a Moisés. O Espírito Santo nos chama a gastar tempo considerando o nosso apóstolo. É essa a tarefa de cada crente em Jesus, considerar o apóstolo. Mas Cristo ele não é apenas o nosso apóstolo. O texto diz para nós considerarmos também Cristo, o nosso sumo sacerdote. No capítulo 2, versículo 17 de Hebreus, já havia sido falado para nós,
nos havia sido falado que foi conveniente para Jesus se tornarem todas as coisas semelhantes aos irmãos de carne e sangue dele, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e também para fazer propiciação pelos pecados do povo. É isso que fala o versículo 17 de Hebreus 2. Então, como sumo sacerdote, Cristo ele pleiteia a nossa causa junto ao Pai e leva-nos à presença de Deus em espírito, em verdade. A palavra propiciação vem de propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, aonde era aspergido o sangue, né, que o sumo sacerdote aspergia sobre essa tampa da Arca da Aliança. Arão era esse sumo sacerdote da antiga aliança, que aspergiu o sangue de animais sobre o propiciatório. O Espírito Santo nos chama a considerar a Cristo e não a Arão como o nosso sumo sacerdote. Quão superior também é o nosso sumo sacerdote ao sumo sacerdote da antiga aliança. E também em ambos os cargos, em ambos os ofícios de apóstolo e de sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus, ele é misericordioso e fiel. Ele não é apenas um apóstolo e sumo sacerdote, mas ele é misericordioso e fiel também de seus ofícios. Vamos falar dessas duas virtudes aqui, relacionadas à vida do Senhor Jesus. A palavra misericórdia, eu peço misericórdia aos irmãos, acho que faz um tempo, mas está quase acabando. A misericórdia é a junção da palavra latina miseratio, que significa miséria. A palavra misericórdia é a junção da palavra miseratio, que significa miséria, e também da palavra latina cordis, que significa coração. Então, misericórdia significa coração compadecido, ou coração que se debruça sobre a miséria humana. Coração que se debruça sobre a miséria humana. Então, irmãos, o nosso apóstolo e sumo sacerdote, ele é misericordioso para com os homens. Porque, como vimos, ele se encarnou e ele compreende as nossas fraquezas, ele compreende as nossas debilidades, ele compreende as nossas tentações. Ele compreende quando a gente fala, Senhor, está difícil. Ele compreende quando ele fala, Senhor, não está dando. A palavra fidelidade ou fiel nos dá uma ideia de constância, de lealdade, de devoção, de firmeza. Cristo, como nosso apóstolo e sumo sacerdote, é fiel a Deus, primeiramente, mas também fiel a nós. Porque ele, aqui nos seus dias na terra, só falou palavras que ele ouviu de seu Pai. E ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. Ele não se desviou do seu chamado, nem para a esquerda, nem para a direita. Jesus cumpriu plenamente a sua visão, a sua missão. E essa fidelidade de Jesus torna ele digno de confiança. Jesus é ou não é confiável? Toda a nossa fé, toda a nossa vida depende disso, das virtudes dele. Ele é fiel, e por isso nós podemos confiar nele. Então o Espírito Santo nos chama, na Epístola aos Hebreus, a colocar a nossa confiança em Deus, repousando, irmãos, repousando. E de fato, se abandonando nas mãos dele. Porque ele é misericordioso e ele é fiel. Em seus ofícios, como apóstolo e como sumo sacerdote. Repousando nele, nós encontramos a confiança interior. A gente precisa parar de lutar, mas repousar, descansar. Descansar nele, né? E a gente encontra a confiança interior e a alegria, a certeza de que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Se ele cumpriu aqui na Terra, na vida humana dele, isso é indício que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu para nós. Bom, por fim, o texto do versículo 1 de Hebreus 3 nos fala que esse apóstolo e sumo sacerdote é Jesus, nomeando. Mas ele diz que é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que é uma confissão? Uma confissão é uma declaração. É algo que é admitido, é algo reconhecido.
São fatos declarados. São coisas que reconhecemos e as tornamos públicas. Nós confessamos como crentes que Jesus é o único caminho para Deus. E sem Ele, ninguém chega a Deus. Ninguém vê ao Pai senão por mim, ele disse. E esses dois ofícios de Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, deixam isso bem claro, que ele é o único caminho. Sem ele, ninguém vê ao Pai. Então, irmãos, a gente pode fazer uma reflexão final aqui, né? Que o Senhor, por ter andado nessa senda estreita, nos tornou participantes de Cristo, primeiramente de Cristo, da vocação celestial, de tudo que Cristo participa no céu. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Nós podemos interceder uns pelos outros. Nós participamos hoje das coisas celestiais, bênçãos nas regiões celestiais. Ele nos tirou de uma posição de escravos da vontade da carne e dos pensamentos, de uma vã maneira de vida que nossos pais nos legaram, para uma vocação celestial. Conforme 1 Tessalonicenses 2,12, diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 2,12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O Senhor tem nos chamado para o seu reino e glória. Mas precisamos atender o nosso chamado, atender a nossa vocação, se quisermos um dia estar nesse reino, sendo participantes dele. Como nós podemos atender e exercer a nossa vocação hoje? Considerando a Jesus. Aí a gente pergunta, né? Nós temos considerado ele? Qual é o motivo de maior consideração em nossa vida? Que ocupa mais o nosso tempo? Quem merece mais o nosso tempo? Quem merece mais a nossa consideração? É que nós, como crentes, gastamos mais o nosso tempo em coisas que não fazem parte da vocação celestial? Claro que eu não estou falando de obrigações aqui. Mas Jesus não pode ser apenas um objeto de estudo para nós de final de semana. Um estudo de final de semana. Jesus precisa ser mais do que isso. Ele quer preencher todas as coisas. E ele vai preencher todas as coisas. Quanto tempo a gente gasta no nosso quarto secreto com ele? Irmãos, a nossa vida depende disso. A nossa vocação, nós exercemos a vocação celestial, depende disso. Nós nos trancarmos em nosso quarto secreto, fechados em devoção ao Senhor. Irmãos, quantas horas de oração dia? O irmão John Wesley, ele disse o seguinte, que ele não levava nenhum homem a sério, se esse homem não gastasse diante do Senhor, por dia, no mínimo 4 horas de oração. Ele não levava a sério um homem que gastasse menos de 4 horas por dia de oração ao Senhor. Então, o Senhor, ele precisa ser considerado antes das nossas tomadas de decisões, antes de tudo que nós fazemos. Jesus precisa ser considerado. Irmãos, por não considerar a Jesus, muitos crentes têm perdido literalmente o rumo, têm tomado decisões erradas, vivido vidas desviadas do caminho que Deus tem para eles, daquilo que Deus designou para eles. Não considerar a Jesus significa perder o rumo, já significa estar em estado de apostasia. Considerar a Jesus, por outro lado, muda caráter. Considerar a Jesus muda o nosso caráter. Pois é pela contemplação que nós somos transformados. É isso que 2 Coríntios 3,18 diz? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Mas não é ativismo religioso que nos transforma. Não é tentar ficar fazendo muitas coisas para Deus que nos transforma, mas é a contemplação. É no tempo com Deus que Ele vai nos dizer qual que vai ser a nossa atividade para Ele. A obra que nós iremos fazer para Deus na nossa vida depende primeiro de nós gastarmos tempo com Ele
e ouvirmos a voz dele. Ele falando conosco, ele nos direcionando, mas isso gasta tempo. E os carnais não querem pagar preço de gastar um tempo na presença do Senhor, porque eles só pensam em lucros, em glórias. Muitos crentes, como nós já falamos, se perdem na obra sem ter tido direção nenhuma de Deus para isso. A gente estudou Atos, a gente sabe que Barnabé e Saulo ficaram por um bom tempo orando e jejuando ao Senhor na igreja de Antioquia, até que o Espírito Santo disse: separai-me agora. Mas quantos estão dispostos a escutar e separar-me agora? E na ânsia da carne já saem atropelando e querendo fazer a obra de Deus. Irmãos, que o Senhor nos livre. Dissemos aqueles que vão ser desaprovados pelo Senhor, como diz Mateus 7. Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, fizemos tal coisa em teu nome. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque não fizeram obras originadas em Deus, fizeram tijolos, obras fruto do esforço humano. O Senhor quer obras que tenham a sua origem nele mesmo. Então, que o Senhor nos leve em todas as coisas a considerar a Jesus. Eu preciso disso. Amém. Mas como a gente pode fazer isso de maneira prática, irmãos? Nós tivemos em Rio Claro, há pouco tempo atrás, eu me lembro da administração da palavra do Adriano, eu tive tendo bastante comer com ele. Os irmãos se lembram que o irmão Adriano falou que ele queria olhar e conhecer o Senhor. Ele pegou as palavras bíblicas que falavam sobre os pés do Senhor. Inclusive a ministração da palavra foi sobre isso. Mas ele também está estudando palavras que falam sobre os cabelos do Senhor, o nariz do Senhor, os olhos do Senhor. Nós vimos semana passada, né, o olhar do Senhor para Pedro. Irmãos, nós podemos, na nossa vida devocional com o Senhor, pegar e querer, Senhor, me revela algo de ti. Eu quero conhecer mais um pouquinho do Senhor. Eu orei isso para o Senhor. E o Senhor tem me dado graça também. Eu falei: Senhor, me dá algo para eu te conhecer mais. E o Senhor me deu, falou no meu coração: estude os meus nomes e você vai me conhecer um pouco mais. Irmãos, eu peguei os nomes do Senhor e comecei pela manhã conhecer um pouco mais o Senhor. O Senhor tem diversos nomes, né? E dentre alguns que eu estudei, o nome El Shaddai aparece 7 vezes na Bíblia. Apenas 7 vezes. E El Shaddai significa o Todo-Poderoso. Cada vez que esse nome aparece, ele aparece num momento impossível. Num momento impossível. Primeira vez aparece com Abraão e Sara, já velhos, sem poder ter filhos. E Abraão fala: eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Então, irmãos, Deus aparece em um momento, porque filhos são coisa impossível. Casamento também é algo impossível. Doença também é algo impossível. Irmãos, eu vi que para cada necessidade humana, nosso Senhor, Ele é o El Shaddai. Ele pode suprir cada necessidade nossa. Não existe nada impossível para Ele. E assim eu pude conhecer um pouco mais do Senhor. Então, irmãos, existem maneiras. A oração é uma delas. Gastarmos tempo em oração. A gente viu exemplos em Rio Claro. Uma jovem de 16 anos, que se trancava no seu quarto e ficou 1 hora orando, de joelhos, diante do Senhor. São essas maneiras que a gente pode considerar o Senhor através do louvor. Quanto o louvor nos leva a considerar Jesus. Precisamos gastar tempo no Senhor. Considerar, né? Assim como os astrônomos ficam lá gastando tempo olhando as estrelas. O Senhor nos leva a considerar o Senhor. Louvado seja o Senhor. Perdoe pelo tempo, irmãos. Se o irmão quiser orar. Deus, obrigado por essa noite. Sim, Senhor, porque o seu Espírito, Senhor, está no coração de todos que estão. Queremos mostrar, Senhor, como
diz aqui, caminhar para o caminho. Pai, sabemos, Senhor, que tudo que pedimos a Ti, Senhor,